Estamos perto de uma revolução maior do que qualquer outra que já foi vista. Relacionamentos digitais, companions AIs. Finalmente estamos chegando ao estágio máximo de evolução das AIs, as waifus digitais. Deixando um pouco a zoeira de lado, isso é um fator bastante preocupante de forma generalizada. Muitas pessoas que assistem podem estar dizendo quem seria tolo de pagar por uma namorada virtual. Claro que até só por você ver para quem está sendo direcionado esse tipo de produto, está sendo direcionado principalmente para homens, porque os homens são, em sua maioria, as maiores vítimas do isolacionismo emocional que a sociedade atual sofre. Sempre foi uma característica muito mais pesada para os homens, não querendo também desvalorizar a questão feminina, mas sempre foi um peso muito maior para os homens, e que agora está sendo indo para o seu último estágio, que é o estágio em que as pessoas vão tirar proveito disso. É muito difícil para quem não esteja numa situação de tamanho abismo de vazio emocional para imaginar por que alguém pagaria por uma namorada virtual, uma companheira virtual. Mas quando você vê os comentários das pessoas nas profundezas dos abismos e das catacumbas do Reddit e de outros fóruns digitais, você irá perceber que isso aí é um grande grito de ajuda. Isso é um problema majoritariamente masculino, mas não é, obviamente, somente masculino. Normalmente as mulheres sofrem por outras questões, que é o assédio constante, em função de serem vistas como objetos sexualizados. E aí nós temos assim uma parábola de extremos aterradora, onde nós temos homens que nunca conseguem nem uma grama de apelo e de ajuda e de carinho emocional, versus mulheres que recebem muitos, só que falsos, ou estão mais aptas depois de oferecerem algum cuidado, serem subjugadas. Claro que isso também acontece com homens, etc., mas estou falando do modus operandi comum, da situação comum. E como eu estou comentando, isso tudo reflete um termômetro terrível do mundo em que nós estamos vivendo agora. Nunca na história da humanidade a situação foi tão severa quanto é no momento. Isto é, nunca o nível de depressão, mas foi tão alto quanto agora, mas a razão da depressão. A depressão significa uma perda de sentido à existência e de vínculo com a comunidade. Quanto maior o propósito que você tem, um trabalho estável, um vínculo com a comunidade, conhece as pessoas gostam umas das outras e se sentem parte de um todo coeso, menores são os casos de depressão. Quando você vai, quanto mais você retorna na história humana, com formas de sociedade diferentes, formas econômicas diferentes, você vê que a vida podia ser muito mais difícil do ponto de vista técnico, tecnocrático, biológico, era muito mais complicado. Porque você tinha toda a questão das doenças, a questão da alimentação, era muito mais propenso a pestes, a calamidades do que é hoje. Uma simples doencinha chegava lá dentro do seu organismo e pronto, você morria. Não tinha nada, poucas eram as defesas possíveis, a medicina era precaríssima. Mas as sociedades antigas, e quando eu falo antigo, é pré o boom econômico da sociedade moderna, pré-revolução industrial, principalmente, quando nós tivemos o grande fluxo diferencial que foi a migração do campo para a cidade e a lógica da produção que partiu de uma produção artesanal, comunitária, para uma produção em massa capitalista, que trouxe grandes avanços para a humanidade, mas maquinizou a humanidade. Isso é um grande problema. Isso ainda estamos vivendo cada vez mais e pior essa situação. Estamos indo para o extremo dela. Porque nessas sociedades pré-capitalistas, neste mundo pré-industrial, o que acontecia é que as pessoas tinham que produzir. E para produzir, você tinha que produzir em conjunto. Uma única pessoa não conseguia produzir. Então as produções eram todas continuadas em conjunto, em comunidade, seja no campo, seja nas oficinas. As comunidades eram todas reunidas. Todo mundo meio que ou era família, ou era conhecido de conhecido.
Tinha, óbvio, seus problemas xenofóbicos, etc., mas a existência fazia muito mais sentido. E a questão dogmática, seja de uma religião, seja de uma tradição hierarquizada militar, seja de uma tradição hierarquizada social, existia uma situação de coesão, de pertencimento, o que hoje está praticamente perdido. Hoje, o extremo da individualidade é você e só você, o seu sucesso, o seu dinheiro, todo o dinheiro que você ganha é seu, não tem nada a ver com a comunidade. Você pode ter uma empresa bilionária que depende de que pessoas comprem e se interessem pelo seu produto, mas não, o dinheiro é seu e só seu, porque as pessoas estão te dando esse dinheiro, então não tem nada a ver. Você pode destruir todo o meio ambiente, fazer tudo o que você quiser, não importa, porque é o dinheiro que você ganhou. Não importa quem você tenha que pisar, em quem que você tem que ultrapassar. É tudo uma competição, tudo uma grande baboseira. E isso tudo acarreta num extremo isolacionismo. As famílias foram deixando de serem grandes, de serem comunidades. Primeiro as comunidades deixaram de existir, aí só existiram as famílias. Depois as famílias começaram a se reduzir, ficou apenas pais e filhos. Às vezes só mãe e filho, ou só pai e filho, que o pai ou a mãe saíram da equação. E aí o máximo que você tem é amizade no colégio, ou não tem mais colégio, aulas online, aulas não sei das quantas, então você não tem nem mais amigos, todos os amigos são virtuais. E por mais que eu seja uma pessoa que ama as tecnologias, ama o reino virtual, eu vivo no reino virtual, eu compreendo que tem seus limites. E isso está causando um problema sério à nossa biologia humana. E tudo isso remete às namoradas virtuais. Estamos caindo cada vez mais nos níveis mais baixos, nos níveis tumulares de depressão e necessidade de afeto, onde até mesmo um afeto completamente forjado e inexistente vai ser pago e procurado. É um mundo complicado, é um mundo terrível e é um mundo triste, este que nós vivemos. E a tendência é piorar. As AIs vão melhorar ao ponto de que, eventualmente, nós vamos ser cada vez mais maquinizados, mais descartáveis enquanto seres humanos e enquanto comunidade. Não sei quais são os melhores caminhos para esse conundro, para este problema, para esta afetação da alma humana moderna. Inevitavelmente existirá o processo de transição para a transhumanidade, né? Quando nós não seremos mais carne. Aí, talvez, quando nós formos apenas dados de computador ou robôs, talvez essa discussão toda seja irrelevante, porque nós teremos superado as limitações biológicas e os coquetéis químicos que nos deixam deprimidos ou felizes. Mas por enquanto, e pelo menos para os próximos 100, cento e poucos anos, acredito que nós ainda sejamos carne, ou pelo menos um misto entre máquina e carne. Não seremos 100% máquina, nem portanto, poderemos estar imunes às funções químicas e biológicas dela. E até lá, nós temos que sobreviver. E nós temos que lutar. Nós temos que lutar pela alegria uns dos outros, para resgatar talvez esse senso de comunidade, esse senso de coletividade. Senão, nós vamos ver cada vez pessoas mais tristes e mais extremas, porque o isolacionismo extremo leva a ações extremas, o que nós vemos cada vez com a violência mais irracional possível e as explosões de temperamento do Twitter e de outras redes, as explosões de cancelamento são, de certa forma, facetas desta extrema tristeza em que todos nós estamos embebidos. Bom, se você gostou, segue o canal, entra no meu servidor do Discord, etc, etc. Aqui foi Gaia. Até a próxima, pessoal. Falou.